Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem e espero que vocês também estejam. Bem, hoje eu trago aqui mais um tema para a gente conversar um pouquinho, um tema que tem muito a ver com a minha história, com o que eu vivi. E espero poder ajudá-los com esse compartilhamento de informações. Bem, o tema de hoje é: abra o seu coração para poder ver os milagres de Deus. Bem, por que esse tema? Bem, quem me acompanha aqui nos vídeos sabe que há 6 anos atrás eu pertencia a uma determinada religião, né, uma determinada seita, e eu acabei saindo, né? E eu acabei saindo dessa seita quando eu descobri que ela não era o caminho que me levaria a Cristo. Mas quando eu saí dessa religião, o que aconteceu? Eu fiquei muito revoltada. Eu fiquei alguns meses revoltada, como que culpando a Deus, dizendo assim: ah, mas se não era verdade, então por que o Senhor não me avisou? Por que eu fiquei 25 anos, 25, 26 anos naquele lugar que não era verdadeiro? Bem, e eu passei por esse momento de revolta, foram alguns meses apenas, mas eu tive esse momento. Eu deixei de orar, deixei de falar com Deus, fechei totalmente o meu coração. Só que eu não compartilhei com ninguém. E um determinado dia, a minha tia, que sempre fazia intercessão por mim, junto, né, com a minha mãe e minha avó, um dia ela ligou para minha mãe e disse assim que ela estava com uma dor muito forte na perna e que ela já havia pedido muito para Deus, para que Deus tirasse aquela dor, e Deus havia falado que ela deveria pedir para que eu voltasse a orar, que eu voltasse a rezar e que eu rezasse pela cura dela, pelo menos um Pai Nosso por dia. E por que esse pedido? Aí ela explicou que Deus falou para ela o seguinte, que ele estava tentando entrar na minha vida para poder fazer uma obra, mas ele não estava conseguindo porque eu havia fechado o meu coração. E quando a minha mãe me falou aquilo, eu me assustei, porque eu nunca tinha visto Deus assim intervir na minha vida dessa forma tão clara. Por isso que eu digo que a gente precisa ter um trabalho, a gente precisa ter um relacionamento cada vez mais próximo a Deus, para que a gente possa apurar essa sensibilidade espiritual. Isso é muito importante. Quando eu escutei essas palavras, eu fiquei assim perplexa e fiz o que a minha tia pediu. Eu comecei a rezar pelo menos um Pai Nosso por dia. E aos poucos meu coração foi se abrindo novamente. E Deus pôde entrar na minha vida e fazer grandes coisas. Então assim, por que eu trouxe essa informação aqui para vocês? Porque a gente só conhece a Deus quando a gente começa a ter experiências com Ele. E essas foram foi uma das experiências que eu tive. E de repente pode contribuir para outras pessoas. Porque o coração é uma porta, é como se fosse uma porta, mas ela abre só por dentro. Então, e Deus, ele não nos invade, ele não invade. Ele espera que nós decidamos, que nós tomemos a decisão de abrir o coração para Ele, para que Ele possa fazer esses milagres na nossa vida. E daí, a partir daí, eu voltei, né, voltei para minha antiga fé, né, que a minha família sempre foi católica, né. Aí aos poucos eu fui me conduzindo para a igreja católica e Deus foi me curando, aos poucos, principalmente na presença de Jesus Eucarístico. Ali eu tive muita cura mesmo. Bem, e às vezes a gente se revolta com algumas coisas que acontecem com a gente, mas são partes da nossa história, né? São situações que a gente precisava passar, né? Tudo tem um porquê. Só que às vezes a gente às vezes demora
muitos anos, às vezes décadas, para descobrir o que Deus fez, né? O trabalhar de Deus sempre é muito perfeito, mas nós somos limitados e nós demoramos para entender, né? Então, na época eu fiquei um pouco chateada, assim, fiquei um pouco chateada porque eu falei, se não era uma religião que levava à verdade, que me conduziria à vida eterna, então por que me deixar tanto tempo lá? Então eu tive sim essa revolta, mas depois eu entendi o porquê, tudo tem um porquê, tudo tem. E eu aprendi muito, eu sempre li muito a Bíblia. As testemunhas de Jeová, elas são conhecidas por estudarem muito a Bíblia. Tudo bem que tem algumas doutrinas que realmente não estão corretas, mas eles estudam muito a Bíblia, eles leem muito, então isso me ajudou até nesse trabalho que eu faço hoje. Então tudo tem um porquê na vida da gente, só que até a gente entender o porquê, às vezes a revolta se instala em nossos corações, né? Então eu queria compartilhar isso com vocês, até porque às vezes vocês podem ver outras situações na vida de vocês. Ai, por que aconteceu isso comigo? Ai, por que aconteceu aquilo comigo? Eu aprendi uma vez vendo um vídeo de filosofia, onde falava assim, que nós viemos a esse mundo com necessidades de experiências. Então, cada um tem a sua necessidade de experiência. A pessoa precisa passar por determinado problema, por determinada situação, para que depois aquela pessoa cresça, amadureça, né? Só que quando chega o problema, a gente não quer, a gente não aceita. Por quê? Porque a gente não quer sofrer, né? No meu caso, eu vivi muito tempo aquela religião achando que era verdade. Quando eu descobri que as doutrinas, várias delas, não eram corretas, foi um processo de desconstrução. A gente fala assim, um processo de desconstrução e um processo também que a gente fala sobre até de trabalhar com o ego mesmo, porque você reconhecer que você ficou 25 anos enganado não é fácil. Então é um processo de desconstrução, só que muitas vezes a gente precisa dessa desconstrução, precisa desconstruir, matar o ego, né, o nosso orgulho, para que Deus possa implantar coisas novas na nossa vida, né? São processos também a gente pode falar de processos até mesmo de poda, né? Essa semana eu escutei em uma missa, eu escutei o padre explicando o seguinte, que quando ele até citou uma roseira, que ele estava citando que ele foi fazer uma poda na roseira e quando ele faz a poda, a roseira solta uma espécie de líquido. E esse líquido é como se ela estivesse chorando, então ela não aceita aquela poda. Mas a poda, a gente, né, quem entende sabe que é pro bem dela, porque ela vai produzir mais frutos. No momento ela fica até mais feia, né? Mas depois ela produz muitos e muitos frutos. E assim é com a gente. Quando às vezes a gente tá caminhando, daí chega num momento que Deus nos poda, fala assim, não é mais por esse caminho que você vai, agora você vai por esse caminho aqui, né? Até aqui eu te conduzi, te permiti, mas agora o caminho é este caminho que você vai. É uma espécie de poda. E essa poda, quando chega, a gente não aceita. A gente faz que nem a roseira, a gente chora, a gente, né, como criança, a gente esperneia, enfim. Só que não é, a gente precisa, sim, passar por esse processo. Por mais difícil que seja, né, que realmente não é fácil, a gente às vezes demora décadas para entender o que Deus fez por nós. Mas nós precisamos abrir o nosso coração para que Deus possa fazer milagres maravilhosos na nossa vida. Mas nunca esqueça, o coração é uma porta diferente. Ela só abre de dentro para fora. Ou seja, se nós não abrirmos o nosso coração a Deus, Ele não vai invadir o nosso coração. Não. Que Deus é um Deus gentil, é um Deus que nos permite fazer escolhas. Então, esse que eu queria compartilhar com vocês. Abram o coração de vocês para que Deus possa fazer milagres grandiosos na vida de cada um. Bem, eu espero que
compartilhamento aqui possa trazer benefício, possa ajudar, né, ajudar vocês aí no decorrer da história de vocês, da vida de vocês, tá bom? Espero ter contribuído. Em breve voltarei com mais reflexões. Grande abraço!